Uma dúvida muito comum entre as pessoas que entram em contato comigo pela primeira vez é se tem diferença no resultado entre o tratamento online ou presencial. Eu explico de forma detalhada na consulta inicial de avaliação, mas como recebi algumas dúvidas ultimamente em relação a essa questão do tratamento ser online ou presencial, por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Algumas pessoas até têm uma crença de que presencialmente seria melhor. Bom, para a mente não tem diferença entre real e imaginário. Se você está com dúvidas em relação a isso, olhe esse experimento, que legal, onde justamente prova isso que comecei a explicar aqui nesse vídeo. Just going to place this hand down next to your. Now, we have your real hand. This is a fake hand. We have your other real hand over here. But I want you just to focus your attention on the fake hand. And as I start to make these brushing motions with the stick, I'm simultaneously doing that to your other hand, your real hand, on this side of the screen. So as I do this, your mind will start to connect these sensations together, and it should start to feel like the fake hand is actually your real hand. Is that happening? Mm-hmm. Yeah. It's a very strange sensation, but this is 100% true, it's legitimate. Now I want you to focus on that sensation and watch. I'm sorry that I scared you. It's okay. Muito legal, não é mesmo? A nossa mente não sabe a diferença entre real e imaginário, por isso a hipnoterapia neurosistêmica avançada de regressão à causa é considerada o tratamento mais rápido que existe hoje em dia por esse motivo. Por exemplo, se você pensa naquela pessoa que te magoou, em pouco tempo você vai ficar triste, fica com raiva, sente uma crise de ansiedade, ou se pensa naquele bicho que você tem medo, só de pensar no bicho já fica arrepiada, ou então com as mãos suando, ou o coração dispara. Isso acontece porque a mente não sabe se você está pensando ou se você está de frente dessa pessoa ou esse bicho que te causa emoções negativas. A mente também não sabe a diferença entre passado, presente e futuro. Se você pensar em questões que aconteceram há 10 anos atrás, você sente uma emoção positiva ou negativa no presente, como se estivesse revivendo o que aconteceu. E da mesma forma, se você tiver uma viagem, uma entrevista de emprego, um encontro que é importante para você, se isso vai ser daqui 30 dias, pronto, já não consegue mais dormir direito, fica com dor de cabeça. Isso acontece porque a mente não sabe que a viagem é daqui a um mês, que o encontro ou a entrevista de emprego é daqui 2 semanas. Você tem as sensações hoje, no agora, geralmente ansiedade, sente tudo isso no momento presente. Portanto, também não tem diferença entre fazer o tratamento online ou presencialmente de hipnoterapia. Antigamente eu também tinha essa crença de que teria que ser presencial, mas após estudar neurociência e também após a pandemia, várias terapias foram autorizadas ao atendimento online e a hipnoterapia foi uma delas. O que vai influenciar no resultado é o comprometimento em seguir as instruções e orientações corretamente e não o fato de ser online ou presencial. Tem algumas pessoas aqui do Japão que moram em outras províncias e querem fazer presencialmente. Aí tem que sair de casa mais cedo, tem a preocupação em não se perder no caminho, tem a preocupação em conseguir chegar no horário. Às vezes vem alguém junto e a pessoa fica preocupada com essa outra pessoa que veio junto, porque o tratamento demora e eu não deixo ninguém entrar junto no consultório. Quem opta pelo tratamento presencial, eu oriento, se alguém vir junto, avisa a pessoa que nós temos horário para começar, mas não temos horário para terminar. E que ela deve esperar no carro ou em algum local próximo ao consultório. Às vezes a pessoa fica com vergonha de pedir para ir no banheiro ou não se sente à vontade por estar em um local desconhecido. E tudo isso sim vai interferir no resultado, porque a mente da pessoa não vai estar 100% comigo, mas vai estar pensando em outras questões. Ah, Dani, mas online pode cair a conexão, pode entrar ligações no meio da chamada, pode acabar a bateria. Sim, tudo isso pode acontecer, mas eu oriento o que a pessoa vai fazer caso aconteça.
E isso não é o fator que irá influenciar no resultado. Como já expliquei, o que vai interferir no resultado é o seguir ou não seguir as instruções corretamente. Online acaba tendo muito mais resultados do que presencialmente, porque a pessoa já está em casa, está em um local onde a mente conhece, não tem a preocupação de estar bem antes do horário, não tem a preocupação de ter que dirigir passando mal após a primeira sessão do tratamento. Sobre isso de passar mal, cada pessoa reage diferente. Se você assistir aos vídeos, os depoimentos das pessoas que eu atendi, tem gente que fala que passou muito mal, tem gente que fala que não sentiu nada, tem gente que fala que se sentiu muito bem. Cada pessoa reage diferente. Eu explico nos mínimos detalhes para você entender e não ter dúvidas, porque o que atrapalha o processo é ter dúvidas. Quando alguém tem dúvida e não pergunta nada, ela não segue as instruções e orientações corretamente e, consequentemente, não tem resultado. A hipnoterapia é um tratamento incrível, mas para ter resultado é um trabalho em equipe, entre nós duas, entre nós dois. Como na primeira sessão nós vamos mexer no lixo emocional que está acumulado por anos aí dentro de você, é muito comum passar mal durante a sessão ou após a sessão. Algumas pessoas passam mal no áudio preparatório que eu envio para quem decide iniciar o tratamento. Portanto, não tem como saber se o seu organismo vai reagir passando mal ou não. Mas não se preocupe que não é nada que vai ter que ir para o hospital tomar soro. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça, sensação de estar aérea ou cansaço mental. Mas tem gente que vomita, tem gente que sente muito sono ou muita sede, tem gente que dá moleza, que dá febre. Não tem como saber como o seu organismo vai reagir. Mas fique tranquilo, que é só seguir as instruções que esse mal-estar passa. Tem gente que não vai sentir nada, nem durante a sessão e nem depois. Tem gente que vai sentir uma emoção negativa, vai ficar melancólico, impaciente, como se fosse uma TPM, ou durante a sessão ou depois. Tem gente que vai sentir muito bem, vai sentir eufórico, vai sair da sessão com uma vontade de se arrumar, de sair, de passear, de arrumar a casa, de se exercitar. Enfim, vai sair ligado no 220. Essa pessoa é a que mais me preocupa, porque, como eu sempre explico para todo mundo que é uma melhora natural e gradativa, quem tem essa reação de sentir bem após a primeira sessão, geralmente ela pensa que é uma exceção. E ela fala assim: nossa, eu estou muito bem, há anos que eu não me sinto assim, meu Deus, transformou a minha vida e foi muito rápido. Ah, então eu não preciso fazer as técnicas mentais que a Dani pediu para eu fazer. Ah, nem vou mais precisar fazer a segunda sessão. Eu estou muito bem. E aí o que acontece? Ela para de seguir as instruções por estar bem e depois de um tempo o sintoma volta. E por que volta? Porque não tem como mudar uma vida inteira em algumas horas. Não existe isso. A hipnoterapia é um tratamento rápido e rápido não significa ser instantâneo. O que trata de forma instantânea é o remédio. Se você está com dor de cabeça, toma um remédio, em 5 minutos você não tem mais nenhuma dor, o seu problema é resolvido. Você não está conseguindo dormir? Toma o remédio, em 5 minutos você dorme. Isso é instantâneo, mas o remédio não trata a causa. Então, depois de um tempo, o problema volta e volta pior. E você precisa tomar a medicação novamente, ficando nesse ciclo, nesse looping por anos. Porque o problema não é o problema, mas sim o que aconteceu na sua história de vida que desencadeou isso. É igual uma árvore. Enquanto você está podando essa árvore, ela para de crescer. Parou de podar a árvore, ela volta a crescer. Por isso, não adianta tratar aqui em cima. Se você realmente quer melhorar, tem que tratar a causa, o que está sustentando essa árvore. Imagina que a árvore é o seu problema, né? Que são as raízes da árvore. Na hipnoterapia, nós cortamos aqui a raiz. E da mesma forma que a árvore na natureza, essa árvore aqui, ela não vai morrer de uma hora para outra. É gradativo. Primeiro ela vai perder força, aí vai começar a murchar, começa a secar, até que depois de um tempo ela morre. Isso é ser rápido e não instantâneo. Isso que acontece na hipnoterapia. Se você assistir aos depoimentos das pessoas que eu atendi,
Tem gente que estava há 5 anos, há 10 anos com problema, alguns tomando remédio, alguns fazendo tratamento psicológico ou análise e não tinha resultado. Depois que fizemos a hipnoterapia, em 3, 4 meses melhorou. Para quem estava sofrendo anos, conseguir melhorar em alguns meses é muito rápido. Entendeu a diferença entre ser rápido e ser instantâneo? Eu explico de forma detalhada para você não criar uma expectativa da hipnose clínica baseada em hipnose de entretenimento. Porque muita gente acha isso, que vai fazer a hipnose, vou estalar os dedos, a pessoa vai dormir e quando acordar, pronto, a vida vai estar transformada como se fosse um passe de mágica. Olha, eu gostaria muito que fosse tão fácil assim. Mas infelizmente não é. Não existe isso de melhorar de uma hora para outra. Algumas pessoas que tomam medicação, e para todo mundo que toma o remédio, eu oriento conversar com o médico e falar que começou a fazer hipnoterapia, porque você tem que ser verdadeiro com o profissional que está te atendendo, para que assim o médico saiba e vai ali, ó, de pouquinho a pouquinho diminuindo as doses. Quem toma medicação não pode parar de tomar o remédio por conta própria, por achar que está se sentindo bem, porque tem os efeitos colaterais do remédio. E somente um médico que receitou poderá diminuir a dose ou interromper o uso da medicação. Da mesma forma, quem faz tratamento psicológico, a hipnoterapia não vai substituir nenhum outro tratamento. São tratamentos totalmente diferentes. A psicologia é um tratamento semanal, de 50 minutos cada sessão. A hipnoterapia é pontual. Como na hipnose clínica nós trabalhamos a raiz do problema e não o problema em si, não tem a necessidade de fazer sessão semanal. O intervalo entre a primeira e a segunda sessão, que é a base ali do tratamento, né, são as 2 sessões principais, as 2 sessões mais importantes e obrigatórias, é de 30 dias no mínimo. E no máximo, para fazer essa segunda sessão obrigatória, é 60 dias. Bom, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, só perguntar para mim. Muito obrigada por ter assistido até o final.